Professor Matheus Paranhos, todas as quintas aqui com o nosso Bem-Estar Animal. Bom dia, professor. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo também. Bom, hoje eu não estou na prosa. Hoje a prosa é entre o professor Matheus Paranhos e a nossa amiga médica veterinária Janaína Braga, que estava sumidinha um pouquinho aí, estava passeando, Janaína, viajando, férias. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos. Não necessariamente, viu? Mas estava curtindo o meu filhote. Tá com 3 meses agora, então eu estava bem dedicada a cuidar dele. 3 meses ele tem? 3 meses, Tavinho. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Francisco. Santo nome. O nome de São Francisco, o protetor dos animais. Eu sou católico, apostólico romano e conheço bem. E os franciscanos, a ordem dos franciscanos, eles fazem abstenção de bens, né? Eles fazem voto de pobreza, que é para servir a igreja e servir as pessoas. Bonito nome. Toda a alegria do mundo e saúde para o seu filho Francisco, tá bom? Amém. Ok. Professor, qual é o tema de hoje, hein? O tema de hoje, Tavinho, é o título de um projeto que nós estamos iniciando, Cada Bezerro Importa, com foco nos cuidados com os bezerros, desde o nascimento até a desmama. E, obviamente, o tema central desses cuidados é o bem-estar animal, né? Então, vamos lá. Cada bezerro importa. É isso aí. Com vocês. Você sabe por que cada bezerro importa, Tavinho? Tem várias suposições. Acho que cada bezerro importa porque cada bezerro é uma vida. Boa resposta, excelente. Mas cada bezerro também é uma fonte de receita para o produtor, entendeu? Sim. Mas primeiro de tudo é porque primeiro de tudo é uma vida, né? Primeiro de tudo é uma vida. Você tirou 10. Pô, tirei 10 numa prova com o professor Matheus Paranhos? Hoje eu vou tomar 2 taças de vinho à tarde. Não é uma só, não. Vou tomar 2 hoje. Vamos lá, professor Janaína. Cada bezerro importa. Janaína, muito legal. Eu sei que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Isso acontece com todos os seres que cuidam dos seus filhotes, né? Os mamíferos em particular. Mas hoje nossa história é com bezerros, né? Você quer falar um pouco mais desse projeto, Janaína, do Cada Bezerro Importa? Como é que está sendo estruturado, qual o propósito e as estratégias para desenvolvê-lo? Claro, professor, vamos lá. Bom, esse projeto, como o nome diz, né, Cada Bezerro Importa, traz uma mensagem que é muito importante. Tavinho destacou muito bem, né? Cada animal importa por si só, porque é uma vida, e o senhor trouxe essa outra abordagem, que ele também, cada vida é uma fonte de receita dentro, né, do sistema produtivo. E o objetivo com esse projeto é promover os conceitos, né, de uma saúde e de um bem-estar, ou seja, deixar cada vez mais claro que a saúde e o bem-estar dos animais está diretamente relacionada com a nossa própria saúde e com o nosso próprio bem-estar, e, em consequência disso, a gente consegue reduzir, né, grande parte das perdas econômicas que nós sabemos que hoje as fazendas de cria ainda enfrentam, né, relacionadas tanto à morte de bezerros, seja por erros no cuidado nos primeiros momentos de nascimento do bezerro, seja por mau manejo, e também aqueles animais que não chegam a morrer, mas que adoecem, né, comprometendo sua vida produtiva no futuro e também gerando gastos por conta de medicamentos, né, e outras condições que vão comprometer a saúde financeira da fazenda. Então, o grande objetivo é esse. E aí, professor, o que é mais interessante nesse projeto é que existe uma mescla, né, entre atividades teóricas e práticas. Então, a gente pode pensar que da parte prática, esse projeto se propõe a implementar todas as boas práticas de manejo do nascimento à desmama em algumas fazendas e também produzir, né, conteúdo didático, audiovisual, que poderá ser acessado por todas as pessoas que assim quiserem, né? Então, também o projeto tem esse caráter educativo e de comunicação para facilitar cada vez mais a mensagem de que cada bezerro importa e dar ferramentas para que as pessoas consigam, né, implementar na prática todas essas boas práticas que trazem resultados fantásticos
né, aí para o dia a dia produtivo das fazendas. Muito legal, Janaína. Janaína, você fez uma referência específica ao primeiro cuidado com os bezerros, né? O cuidado que deve ser dado aos bezerros logo após o nascimento, né? Então, eu aproveito essa dica que você deu aí para te perguntar, existem momentos que seria necessário dar uma atenção maior para os bezerros? Tem alguns momentos críticos nessa fase da cria aí, do nascimento da desmama, que as pessoas deveriam prestar mais atenção? Com certeza, professor. Se a gente pensar, né, que cada vez que a gente altera o ambiente ou altera a rotina desses animais, intrinsecamente a gente está gerando uma situação estressante, né? A gente gosta do conforto, os animais também, daquela situação que ele está acostumado. Então, se a gente pensar aí na vida do bezerro dentro da fazenda de cria, logo após o nascimento, ele vai ter um momento de estresse, que ele precisa ter uma atenção redobrada das pessoas, né? Porque o risco desses animais adoecerem e morrerem é grande. Então, ali, se a gente pensar nos primeiros cuidados com os bezerros, né? Cura do umbigo, ingestão do colostro, a formação da memória, os primeiros manejos que envolvem contenção, condução, tudo isso tem uma importância gigantesca para que esse animal, né, desempenhe aí seu potencial máximo, permanecendo saudável, ganhando peso e não morrendo, né? E aí, se a gente pensar, o primeiro momento gera um estresse e a gente precisa estar bem preparado para lidar com isso. E depois de um tempo, digamos, que ele vai ficar aí sobre os nossos cuidados nas fazendas de cria, vamos considerar que a média de desmama hoje vai 7, 8 meses, a gente tem um outro momento que a gente precisa se dedicar com bastante atenção, porque é outro momento de estresse, que é o momento que a gente vai tirar esse bezerrinho do pé da vaca, ou seja, nós vamos privar ele, né, desse contato, dessa formação, desse vínculo com a mãe, que é muito importante, para que ele siga a vida dele dentro do sistema produtivo da fazenda, né? Então, se a gente pensar nesses dois momentos aí, são momentos que a gente precisa de uma atenção muito grande e existem diversas práticas que podem minimizar esse estresse, né? No caso da desmama, a gente pode ter uma desmama lado a lado, ao invés de uma desmama abrupta, para minimizar o estresse. Vai ter estresse? Vai, mas pode ser mínimo, né? Se eu usar essas boas práticas. E isso vai refletir na saúde, isso vai refletir no desempenho, isso vai refletir no ambiente da fazenda como um todo. Janaína, você fez um comentário que me chamou muita atenção aí, que foi a questão da formação da memória, né? Pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso? Qual o impacto dessa formação da memória logo no começo da vida do bezerro pode ter na vida do próprio bezerro e, obviamente, também nas interações deles com nós humanos? Com certeza, professor. Se a gente pensar, né, que o bezerrinho tem, digamos, uma memória em branco. É o primeiro contato que ele vai ter conosco, com seres humanos. E existe esse momento muito sensível, né, quando o bezerrinho é muito novo. Então, tudo que a gente faz, seja positivo ou negativo, vai ficar na memória desses animais, né? Por mais que a gente ache que os bovinos não se lembram do que aconteceu com eles, tenham certeza que eles se lembram e essas lembranças elas vão sendo, né, elas vão acontecendo ao longo da vida. Então, o que a gente vê? Se eu tenho um manejo muito agressivo nos primeiros dias de vida dos animais, né, dos bezerros, ele vai associar que cada vez que o ser humano aparece, ele vai ser submetido a um manejo negativo, agressivo, estressante, e essa memória despertada vai, obviamente, afetar como ele se comporta. Então, ao longo da vida, depois quando eu levo esse bezerro, que já não vai ser mais um bezerro, é um garrote, é um touro, né? É uma vaca, é uma matriz. Lá na frente, quando eu vou manejar esses animais no curral, por exemplo, ou em outras situações de manejo, ele vai se lembrar disso. Se eu fui, né? Se o manejador, se o vaqueiro, se a pessoa que manejou ele ofereceu boas condições e ele formou boas memórias ou não. E isso afeta, obviamente, o comportamento deles, né? Então, muito importante que a gente tenha isso em mente, construa essas boas memórias no começo da vida desses animais para facilitar a nossa vida e melhorar o bem-estar deles, né? Animal que tem uma boa memória se comporta melhor, o manejo corre mais fácil, o risco de acidentes é menor, o estresse é menor, as perdas produtivas são menores. Então, tem papel, assim, fundamental mesmo. Tirando uma conclusão disso que você falou,
esse período sensível, que tem um aprendizado de uma memória de longa duração, então desempenha um papel importante, né, esse aprendizado, nesse momento, para o próprio bezerro, ou para o bovino, que depois deixa de ser bezerro, vai ser vaca, vai ser boi ou touro, mas também para as pessoas, ou seja, é um ganha-ganha, né? Uma situação ganha-ganha, vai ser bom para todo mundo, maior eficiência na realização do trabalho, menos estresse para os animais, menos estresse para as pessoas e também menos risco de acidente para todo mundo, né? Com certeza. E aí, professor, a gente volta, né, no objetivo inicial que a gente comentou aqui do projeto, que é promover esse conceito de uma saúde e um bem-estar, que tem exatamente isso que o senhor resumiu aí perfeitamente, né? Quando os animais estão bem, as pessoas também estão. E vice-versa, quando os animais estão saudáveis, as pessoas também estão. Então, tudo isso está tão conectado de uma maneira tão forte e que muitas vezes a gente pode esquecer disso se a gente não está, né, comunicando, lembrando que estamos todos no mesmo ambiente, somos parte de um mesmo meio. Isso me fez lembrar de um ditado, eu vou inverter ele, né? O ditado diz assim, tudo que começa errado vai dar errado, mas eu vou inverter para o lado positivo, tudo que começa bem vai dar certo. É essa a mensagem, não é? Exatamente, professor, exatamente. Quando a gente tem um ambiente em equilíbrio, né, considerando todas as partes que estão ali são importantes, né, pessoas, animais, o ambiente em si, o físico, eu acho que a chance da gente encontrar soluções, sabe, para os problemas, ela é muito maior porque a gente está considerando o todo. Quando a gente considera somente as partes, muita coisa pode dar errado. O nosso tempo está acabando, né? Eu quero agradecer a tua presença e já fazer um convite ao vivo aqui, né, para você voltar um dia desses para falar com mais detalhes sobre cada um desses processos, né? O processo do manejo do bezerro recém-nascido e depois da desmama, como é que isso deveria ser feito. Eu sei que isso vai, de alguma forma, antecipar um pouco os resultados do projeto, mas eu acho que a gente já tem uma história interessante com bons exemplos para contar, né, Janaína? Com certeza, professor. Vai ser um prazer, convite aceito. Pode contar comigo e vamos contar essa história. Quanto mais a gente fala, mais clara ela fica, né? Mais pessoas aderem ao conceito do Cada Bezerro Importa e para nós é o que importa no final, é que os animais estejam bem, cada animal esteja bem. Muito bem, Tavinho. O projeto Cada Bezerro Importa na sua versão, vamos dizer, final, porque previamente a gente adiantou vários processos, validações, está iniciando em breve aqui, ainda provavelmente esse mês, e a gente espera ter novidades disso num futuro bem breve. Estou voltando para você aí. Ok, professor Matheus Paranhos, Janaína, obrigado aí pela participação dos dois. Sabe que eu saí do estúdio aqui às vezes e vou lá fuçar na internet um pouquinho, que eu gosto de ficar procurando coisas, né? Mas eu continuo com o meu ponto aqui e estava ouvindo a conversa de vocês. Mas eu vi um artigo interessante que está no UOL hoje, que é um estudo da Sociedade Israelita Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein, com base em alguns dados internacionais, inclusive. A vacina contra a influenza, a vacina contra a gripe, ela ajuda a prevenir infarto e AVC. Olha que coisa interessante, né? A gente tem quem tem pressão alta, toma remédio de pressão alta, a gente sabe que fazer exercício, essas coisas são sempre boas e tal, mas está lá a prova. E diz que os estudos começaram em 1890, lá na Inglaterra, porque pessoas que tinham gripes fortes, depois acabavam sofrendo, reclamando de angina, arritmia, dor no peito. E isso, os estudos provaram que isso tem a ver com a criação de placas e soltar placas ou coágulos que podem ir até o cérebro e gerar um AVC. Então, olha, eu recomendo, vale a pena ler, é sempre interessante. Tanta polêmica em relação à vacina, né, que as pessoas ficam, que não sei o quê, que não sei o quê, agora tem a nova aí para tomar, mas eu vou ficar tomando vacina até quando, não sei o quê. Gente, a vacina é a salvação da humanidade. A vacina não só da humanidade, mas dos seres vivos. Já que nós estamos falando aqui de bem-estar animal, né, quantos e quantos problemas são prevenidos nas nossas criações, né, através das vacinas, né? Benditas vacinas,
Benditas vacinas. Eu fico aqui pensando, lá em 1300, 1200, como é que devia ser a vida saudável, né? Com uma média de vida de 30 anos, 28, 35, condições precárias de saúde, higiene e doenças que não tinham controle. O senhor fez assim para mim, professor. O que eu disse aqui? Olha, é bem oportuno essa reflexão que você trouxe aí, porque a gente em algum momento vai falar da desmama e não é um momento para aplicar vacina, né? Deveria ser aplicada antes, deixar o bezerro lá com a mãe e tal, para até ele ter a resposta imune. Você sabia que o estresse inibe a função imune, ou seja, você diminui a resposta imune? Então, se eu vacinar um animal estressado, o resultado da vacina não vai ser tão bom quanto eu vacinar um animal que não está estressado. Exatamente. Olha só. E para o ser humano fica o seguinte recado: quando você for tomar uma vacina, vá tranquilo, assuma que você está recebendo um preventivo para um problema sério que você pode ter. Não vá tenso, não vá estressado, porque, como disse o professor Matheus Paranhos, o estresse é bom, tem o bom estresse e o estresse ruim. O estresse bom é aquele que te motiva para a vida, para as coisas, você precisa estar ligado. Agora tem o estresse ruim, que é o que te derruba, o que te põe para baixo. Muito bem lembrado, professor. Tchau para vocês, até semana. Até mais. Tchau, Tinho. Tchau, pessoal.